um podcast da enfermagem, o podcast Enfermagem em Evidência. Nós procuramos sempre trazer aí temas bastante relevantes. Aqui quem fala, professora Berenice, enfermeira, e eu trouxe hoje uma galera de peso para nós conversarmos, debatermos sobre o Novembro Azul. Por isso eu vim de azul, tá vendo, pessoal? Mas hoje eles vão explicar pra gente a origem de tudo isso. Então, Vanessa, fale. E aí, tudo bem? Tudo bem, olá. Eu ainda tô um pouco, acho que no Outubro Rosa, vim de rosa ainda hoje. Então, meu nome é Vanessa, sou enfermeira, formada há 10 anos. Trabalho hoje na Atenção Primária à Saúde do município de Rio Verde. Estou na coordenação, né, da Atenção Primária. Atuo como a coordenadora administrativa da Atenção Primária. E muito feliz em estar aqui falando de um assunto de promoção e prevenção à saúde, né? Obrigada pelo convite, meninas. Bacana. O Lázaro, seja bem-vindo. Oi, gente, beleza? Eu sou Lázaro, sou profissional de educação física por formação, né? Sou especialista em saúde da família. Eu sou itapuranguense, não sei se vocês conhecem Itapuranga, é uma cidade de Goiás, mas eu fiquei em Palmas, fiz essa especialização em Palmas e hoje eu tô aqui como coordenador, né, da saúde do homem na atenção primária, tô como coordenador também da saúde do idoso e hoje eu sou o presidente do conselho da pessoa idosa aqui de Rio Verde. Bacana. Não podemos esquecer da Ana Cleides. E Ana Cleides? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa Faculdade de Enfermagem da Universidade de Rio Verde. Então, hoje nós falamos do câncer de próstata. Na verdade, existe um padrão aí de homem-herói, né? Um homem macho, na verdade. E até que ponto que esse homem não está sendo machista em vez de ser realmente homem, né? Esse padrão que a gente está querendo quebrar. Não só em relação aos exames de próstata, ao toque, enfim. A gente quer quebrar esse padrão em relação a todo um contexto do homem na sociedade, né? O homem no trabalho, o homem na família. A gente quer quebrar esses padrões para o homem se responsabilizar mais da sua saúde, né? E ser protagonista da sua saúde mesmo. Sim. Então, para isso, tem que ir além só do enfoque do câncer da próstata, não que seja importante. A gente tem que ir além desse enfoque do câncer de próstata e focar bastante no comportamental, no atitudinal, na atitude do homem em relação à sua saúde mesmo. Eu acho que a grande questão que a gente tem que focar é, por exemplo, o homem, se a gente for numa unidade de saúde, você vê quantas mulheres e vê quantos homens. Verdade. Os homens que estão aí conosco nesse momento, parar um pouquinho, pensar o quão é importante procurarem serviços de saúde, procurar se informar. Como o Lázaro está dizendo, realmente, toda vez que nós vamos para as unidades de saúde, a gente vê um número sempre maior de mulheres. Sim. Mas homens, esse espaço é para vocês também, né? Os serviços estão de portas abertas para receber os homens, tudo de acordo com suas demandas, não é, Ana Cleides? E aí é interessante, Lázaro, quando você fala a questão da saúde no geral, né? A questão da saúde mental do homem, né? Pouco se fala justamente em relação à saúde mental do homem. E tem a questão também, né, culturalmente falando, existe aquele paradigma que o homem ele é provedor, como você falou no início da sua fala, em relação a que ele precisa ser forte, ele tem que ser aquela pessoa, né, que é durão e que não procura e que não adoece. Então é bom a gente estar falando sobre esse assunto e estar desmistificando essas questões. E que bom, né, que Rio Verde tá com esse olhar voltado, né? Porque quando a gente fala do Novembro Azul, fala só de câncer de próstata, mas não vê o homem como um todo. Foca só na próstata, os exames são voltados só para a prevenção de câncer de próstata. E os outros agravos que eles podem ser acometidos. E Ana Cleides, Rio Verde tem um agravante. Um agravante, assim, no sentido... Rio Verde é uma cidade que vem pessoas para trabalhar, então eles estão em idade adulta, jovem, né, no caso. E existem dados muito em relação à questão da saúde do homem nessa idade. Por exemplo, um dado muito relevante é que cada 5 mortes
entre 20 e 30 anos, 4 são de homens. Cada 5 mortes, 4 são de homens. Isso é um dado que a gente tem que parar e pensar realmente sobre isso. Aí vai além. Por exemplo, hoje em dia, no mundo, nasce 105 homens e 100 mulheres. Se você for olhar nos dados, existe mais mulher do que homem. Está em torno de 51% mulher e 49% homem. Então, se nasce mais homem e hoje tem menos homem, por quê? Por que isso? Cadê, né? Cadê esses homens? Cadê os homens? E é muito interessante isso, falando de informação. Acho que esse momento é o momento para isso mesmo. A gente fez um pedágio, um pit stop, no início do mês de novembro, né? E a gente fez um pit stop e a gente iluminou o Cristo. Acho que quem está passando ali pelo Cristo está vendo que ele está todo azul, todo simbolizando o Novembro Azul. E eu lembro que quando eu estava entregando esses panfletos de orientação, quando eram mulheres apenas no carro, elas faziam assim, tipo, não precisa. Eu falei, não, mas você conhece um homem, não conhece? Sim. Seu pai, seu marido, seu filho, alguém conhece. Vizinho, alguém. E aí elas ficavam meio sem graça, pegavam o panfleto e agradeciam. Por quê? Porque eu acho que informação é isso, não é simplesmente eu pegar para mim e guardar. Somos profissionais da saúde, né? Acho que a nossa função, a nossa missão é levar o conhecimento, cuidar da população, mas todo mundo tem um pouquinho de profissional da saúde, né? Sim. Então, quando a gente tem informação fidedigna, informação do bem, a nossa obrigação, a nossa função é reproduzir. Eu falo que cuidar é um ato de amor. Então, se eu tenho um pai, se eu tenho um tio, filho, marido, é levar essa informação, é arrastar. Tem sempre aquelas figurinhas da mulher puxando, né? Sim. Saindo o Outubro Rosa e vindo o Novembro Azul, a mulher agora é sua vez e vem. Então, acho que é isso. A gente pegar essa informação, aproveitar o momento de hoje, que parabenizo já o curso de enfermagem por esse momento aqui de conversa, de troca de conhecimento, que eu acho que é para isso. É para a gente levar a informação para o máximo de pessoas possíveis, seja mulher, sobre o Novembro Azul não vou assistir, né? Mas eu acho que é todo mundo saber do assunto para poder cuidar de todo mundo. A gente vai construir uma população muito mais saudável, né? Sim. Verdade. E as mulheres também devem participar desse podcast, sim. Devem ouvir, porque serão nossas instrutoras junto aos homens da sua convivência. É porque a gente está em 3 mulheres aqui, né? 3 mulheres e um homem, então já viu. E na verdade, quando a gente fala em saúde, a mulher é a tutora, não tem jeito. Quando a gente vai falar assim, é uma questão sociocultural também, né? Igual o homem não procurar um médico, a mulher tem essa questão de preocupação mais com a família em relação ao médico. Então, você falar isso para uma mulher, fazer uma educação em saúde para uma mulher, você está educando, na verdade, a família inteira. Sim. Isso que é o que importa, na verdade, para a gente. Mas falando um pouco de câncer de próstata, quais os fatores de risco e que sinais o homem deve prestar atenção que, tem alguma coisa errada? O que está acontecendo, né? É interessante a gente saber o que é próstata, né? Então, o que é? Próstata se eu não tiver a próstata ou se eu tiver com algum problema, vou morrer, identificar essa questão. Então, a próstata, só dando uma introdução, né? Ela é uma glândula, ela fica localizada abaixo da bexiga ali, ela é um tamanho pequeno de uma amêndoa, né? Aproximadamente 20 gramas, e ela tende a crescer. Ela tende a crescer de acordo com a faixa etária. Então, eu vou ficando mais velha, minha próstata tende a aumentar de tamanho. Ela é a gente vê muito, eu trabalhava muito com planejamento familiar, e a gente falava muito sobre vasectomia, laqueadura, e os homens falavam, não vou fazer vasectomia. Por quê, né? Porque nas palestras, no treinamento... O que é vasectomia? Vasectomia é quando a gente faz um procedimento cirúrgico para não poder ter filhos, né? Então, corta lá um canalzinho, a gente chama de canal deferente, a gente corta, não tem mais o fluxo do espermatozoide, então o homem não pode mais ter filhos a partir desse procedimento. Então, eu falava muito sobre isso, e os homens, a maioria eram as mulheres que queriam fazer, né, a laqueadura, que é também quando a gente vai fazer um procedimento cirúrgico para não poder mais ter filhos. E eles falavam, não vou fazer. Por quê? Por aquele preconceito, vou ficar broxa, não vou mais ter ereção, né? Não vou mais ter a minha vida sexual ativa. E a gente sempre fala muito sobre esse paradigma, esse mito, né? Que é um mito, não tem isso. Então, a próstata é a mesma coisa. Se eu tiver alguma coisa, eu vou ficar... Ela não é responsável pela ejaculação, ela não é responsável pela ereção. Ela é responsável, sim, por produzir alguns líquidos, né, que vão ajudar nessa produção do sêmen, mas ela não é responsável diretamente por essa ejaculação. Então, tô com algum problema de próstata, ela pode, sim, afetar essa questão sexual do homem, mas ela não é diretamente ligada
a essa funcionalidade, né? Bem importante, Vanessa, o que você está dizendo, né? Que essa diferença, então, e de associarmos a vida sexual, a atividade sexual totalmente à próstata. Então, não depende da próstata. Né? E a próstata, ela é uma glândula, como a gente falou, e que ela não é vital. O que é não ser vital? Se eu não tiver ela, eu vou morrer? Não é que nem o coração, né? Se eu não tiver o coração, tiver que tirar o coração, eu morro. A pessoa morre. A próstata não, ela é um órgão que tem as suas funcionalidades, a sua finalidade por estar ali, né? Que só os homens têm, lembrando, né? Porque a gente ouve às vezes, mas a mulher também precisa. Não precisa fazer nenhum cuidado porque ela não tem a próstata. Então, é interessante a gente estar falando sobre isso. É porque culturalmente os homens acreditam que a sua virilidade, então, está centrada na próstata e não só na próstata também, né? No órgão sexual. Os né? órgãos sexuais, né? Talvez por uma questão psicológica, talvez a pessoa pensar ali que tá com problema na próstata já liga a questão sexual, mas não é uma questão biológica. E até é interessante, eu tava vendo alguns dados antes de vir pra cá, tava vendo em relação ao homem homossexual, que a gente não fala muito, né? Uhum. A gente fala do homem, mas a gente não lembra que tem o homossexual também, biologicamente, é um homem, né? O gênero dele é o homem, só que a sexualidade ele é homossexual. E por ser homossexual, não tem um risco aumentado de ter câncer na próstata. Tem um risco, sim, de ter prostatite, pode falar. Isso, aí tem um risco, mas é uma questão bacteriana, né? Aí já é uma questão por conta do próprio estilo de relação sexual, né? Uhum. Aí corre esse risco, mas do câncer de próstata mesmo não tem esse risco. Né? E tem mais algum outro fator de risco para câncer de próstata? Na verdade, a gente falando do câncer de próstata, mas a gente tem que falar em termos de câncer, né? Câncer são vários os fatores de risco. Sim. E a gente volta muito, o Lázaro, ele é profissional de educação física, então ele trabalha muito com essa parte de promoção, prevenção, né? Vida saudável, todos nós, mas o Lázaro tem essa pegada direcionada à formação dele. E a gente fala que todos os cânceres e outras doenças crônicas, enfim, o que a gente tem que trabalhar é a obesidade, né? Então a obesidade não é só aparência física, tô obeso, não caibo nas roupas, não tô me sentindo bem. Tem vários, é um fator de risco para o câncer vários cânceres, e também para o câncer de próstata. Uma das questões também que a gente deve levar em consideração é quando o homem tem um fator hereditário, familiar, que é quando o pai ou irmãos daquele homem tem diagnosticado câncer de próstata a uma idade inferior a 60 anos. Então é um alerta, né? Principalmente se ele tiver algum sintoma. Então são fatores de risco para o câncer de próstata também. Mas uma coisa aqui, gente, o principal fator de risco mesmo, o primeiro lugar, é idade. Chegou numa certa idade, a maioria das pessoas vai ter a hiperplasia. Não significa dizer que é um câncer maligno, mas vai ter um crescimento da próstata. Isso. Bom, tá bem interessante o nosso podcast. Eu acho que dá pra gente aí discutir muita coisa, né, pessoal? Ana Cleides, Lázaro, Vanessa. Mas nós vamos fazer uma pausa pro café. Fiquem ligados, logo logo a gente volta. O Adilson preparou um lanchinho bem gostoso pra gente, tô vendo aqui. A gente vai lanchar, já a gente volta, pessoal. Bora. Bora. Pessoal, retornando aqui do nosso intervalo, aqui novamente, professora Berenice, Vanessa. Olá, pessoal. Olá, beleza? Olá, pessoal, estamos retornando aqui depois do lanchinho delicioso. Vamos dar continuidade ao nosso bate-papo, falando sobre próstata, falando sobre os sinais e sintomas. E aí, meninos, já pegando esse gancho de sinais e sintomas, eu gostaria de saber quais são os sinais e sintomas que o homem deve ficar mais atento. O que ele está sentindo, que ele deve procurar atendimento médico. Sim, eu vejo
dois sinais que é bom a gente já tá alerta. Um é quando tem um sangramento, né? Um sangramento na urina, que é um sinal já mais agudizado. E outro sinal é quando a gente às vezes vai fazer um xixi, e a gente faz o xixi, mas fica ali um xixi um pouco preso ainda, você fica com aquela sensação de urinar e a urina não sai. Esse é um outro sintoma também que a gente deve ligar o alerta. Que nem o Lázaro falou, e é muito diminuição, né, do jato também, que diminui. Levanta muitas vezes à noite para urinar, ou tem vai urinar frequentemente, então assim. E é muito interessante falar dos sintomas, porque sintomas de várias doenças, não somente do câncer de próstata, a gente não pode limitar a uma doença em si. Sim. Porque a gente escuta muito falar nas unidades, né, atendendo esse usuário, esse paciente, esse homem, que não, eu estou sentindo dificuldade para urinar, eu nem vou procurar a unidade de saúde, porque vai ser câncer de próstata. E muitas vezes não é. Então são sintomas que levam são característicos da doença, mas não necessariamente que eu tô tendo algum desses sintomas que a gente falou, sangue na urina, dificuldade para urinar, sensação de bexiga cheia, né, que não consegue esvaziar, eu tô com câncer de próstata. Então tem que estar muito atento em relação a isso. Por isso a importância de estar todo mundo escuta, né? Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Aquele negócio do Ministério da Saúde, sabe? É muito interessante a gente falar, porque pode ser, mas pode não ser. Então, a gente tem que ir atrás, tem que procurar um atendimento médico pra gente ver o que realmente está acontecendo. E pensando por essa lógica, pode ser até uma infecção de urina, infecção urinária, diminuição do jato, câncer, né? Justamente. E se falando, Berenice, em relação a sintomas, né? De câncer de próstata, ela pode ter alteração à próstata e não ser um câncer. A gente fala da hiperplasia, né? Da próstata, prostatite, que é benigna, que é um aumento da próstata por outro motivo. Lembrando lembrando que a próstata, vou meio que encenar assim, ela é uma glândula, né? E a uretra, que é o canal que sai a urina, né? Quando o homem vai urinar, ela tá em uma parte da próstata, tá em volta. A próstata tá em volta da uretra. Então, se ela aumenta de tamanho, ela vai diminuir o fluxo de urina, né? Então, assim, e ela não aumenta só pelo câncer. Então, ela aumenta por outros motivos. Como a gente falou da prostatite, a gente falou da hiperplasia da próstata. Então, tem outros fatores que podem aumentar. Então, a gente não pode associar que se eu tenho um sintoma, eu estou com câncer. Por isso que a gente reforça e fala sempre. A gente trabalha na atenção primária, né? A gente é bem defensor da atenção primária no sentido que o que é atenção primária? É o primeiro contato do paciente. Então, nós somos o primeiro contato. E a gente escuta, quando eu trabalhava nas unidades, falava assim, seu João, o senhor faz tempo que não vem, graças a Deus, não tô sentindo nada, não tô doente. Então, assim, na atenção primária não é somente quando eu tô com alguma dor, uma questão aguda, né? Que é quando eu tô sentindo naquele momento. É para procurar, para fazer um diagnóstico, para fazer uma promoção e prevenção por outros motivos. Então, que procurem a unidade de saúde, independente se acha que eu tô com câncer, o vizinho fala que o vizinho falou que não é. Então, procure um atendimento médico para poder... E tem dois casos famosos de hiperplasia que a gente teve, foram os dois últimos presidentes do Brasil. O Temer e o Bolsonaro, os dois já com uma idade mais, já acima... Não sei exatamente a idade deles, mas uma idade já acima dos 50, 55 anos. Eles teve hiperplasia, ficaram internados, não sei se vocês lembram disso. Ficaram internados os dois, teve que fazer a drenagem, porque a urina não passava no canal, porque a próstata aumentou, mas não era um câncer. A próstata apenas aumentou ali e acabou que não conseguiu passar. O nome dessa doença é conhecido por hiperplasia prostática benigna. Então, há esse aumento da próstata e isso é com o envelhecer. O envelhecer é um processo normal do ser humano. Nós envelhecemos. Tomara que todo mundo envelheça, né? Ao envelhecermos, nossos órgãos, nossas células, tudo que está lá dentro vai modificando, vai lentificando, surgem, né? Problemas, mas por isso mesmo a atenção básica ela visa prevenção.
certeza. Nós falamos em Novembro Azul, falar, não, só novembro que é a data do homem procurar a unidade de saúde? Não, mas é um lembrete. No dia a dia, acho que homens e mulheres, a gente se envolve tanto com o nosso trabalho, com os nossos afazeres, e às vezes a gente precisa desses alertas, né? Berenice, lembrando, super corre importante lá. isso que você falou, porque a gente vê um aumento. Vou dar um exemplo agora do Outubro Rosa, né? Que a gente faz a mamografia, a gente faz aqui no município mamografia, e é um exame que está disponível todos os dias. É só chegar na unidade de saúde, na nossa clínica da família, o médico, né, o enfermeiro, ele solicita a mamografia, vai lá, enfim, é um exame fácil, rápido, né? Prático de se fazer. Só que a gente tem um aumento significativo do número de mamografias, de exames preventivos, né, no Outubro Rosa. Por quê? Porque tem mulheres que esperam dar o outubro para fazer o check-up de saúde da mulher. E tem homens que muitas vezes esperam, né, o Lázaro, chegar o novembro para poder estar fazendo uma ação do cuidado a ele. E é muito importante falar o tanto que o homem, a Berenice falou muito bem falado, que é na correria, né? O homem é o provedor da família, ele não pode parar. Se eu pegar um atestado hoje, eu vou ser demitida, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Só que a gente precisa... E se a gente não estiver bem, como que vai ser? A gente precisa se cuidar, né? O homem precisa estar cuidando da saúde. E eu queria que vocês explicassem um pouquinho para nós também sobre isso. A gente falou bastante, a próstata, o câncer. Mas o homem, então, quando ele procurar a unidade de saúde, como que vai ser feita a rotina? Qual o primeiro exame? Qual o segundo exame? Como vai ser feito todo esse atendimento a ele? Na verdade, existem linhas de cuidados, né, em faixas etárias. Mas, basicamente, o cidadão, o paciente, chega ou por demanda ou por consulta marcada, né? E a consulta marcada, ela pode... na verdade, existe formiguinhas. Formiguinhas que eu falo são as ACS. Elas andam, né? ACS. Isso. Quem são ACS? Agente comunitário de saúde. Elas conhecem a população. E elas podem, sim, estar trazendo para discussão com a equipe de saúde da família a respeito de saúde do homem. E às vezes está marcando consulta para esse homem. Se organiza esse fluxo. Mas é tudo de acordo com o médico. O médico diagnostica, vê se tem pressão. O técnico pode estar ali vendo se tem hipertensão, se tem RAS, se tem diabetes. Pede os exames, são regulados os exames. Hoje, a saúde em Rio Verde, nesse quesito de atenção primária, a gente conseguiu desenvolver bastante. A gente não chegou no nível que a gente quer. Porque Rio Verde é uma cidade que cresce muito, demograficamente. A gente está em expansão. Mas a gente tem evoluído bastante, a gente tem trabalhado muito. A própria pandemia em si, ela atrapalhou bastante a gente. Atrapalhou de forma de promoção de saúde. Chegava muita demanda, mas a gente não estava conseguindo fazer essa promoção da forma que a gente queria. Hoje a gente já está conseguindo reorganizar os fluxos, reorganizar o trabalho. As linhas de cuidado, né? As linhas de cuidado para atenção. E isso que o Lázaro está falando, se falando em câncer de próstata, eu lembro que logo que eu formei, há alguns anos, né? Bastante. A gente fazia assim, chegou um novembro, quantos exames de PSA, que é um exame que vai ver uma proteína, né? Que se produz, que a próstata produz, e que ela vai estar elevada. Então, estando elevado, um valor fora do normal, do padrão, então tá com câncer de próstata. Então, a gente tinha vários casos do PSA, esse exame tão famoso que a gente vê tanto no novembro, alterado e não era câncer. Então, hoje não se faz mais esse rastreamento de câncer de próstata. Não é todo homem que chega. E tem uma faixa etária meio pré-definida, né? 45 a 69 anos. Chegou no novembro, vamos fazer PSA. E o famoso, temido, toque retal. Então, assim, hoje não é mais... Especialistas são a favor e a maioria, o INCA também já nos traz, né? O Instituto Nacional do Câncer, ele já nos traz informações de que não é mais indicado a fazer esse rastreamento, assim, pegar uma população em geral e fazer uma campanha, né? A famosa campanha do Novembro Azul. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai ter um diagnóstico, um falso diagnóstico, tanto para o positivo quanto para o negativo. Tanto, né, um diagnóstico que o PSA e o toque, eles não dão um diagnóstico pra gente. Então, tanto vai estar alterado lá o meu PSA.
E o médico, ele vai fazer o toque retal, né? Que é onde ele vai palpar através do ânus. Então, ele vai introduzir o dedo no ânus do homem e vai, porque é localizado próximo, né? E ele vai palpar para ver se está aumentada a textura da próstata. Então, ele vai sentir. Então, tá aumentada a minha próstata. Deu o PSA alterado, porque estando aumentado o PSA, provavelmente vai dar alguma alteração também. Então, eu tô com câncer. Vai gerar uma ansiedade monstra, uma ansiedade grande no homem. Então, não é tão indicado. E o homem não estava sentindo nada. O homem estava sem sintoma nenhum, mas viu lá a plaquinha, faz o exame de PSA e toque, vamos lá. Então, não é indicado hoje fazer esses exames quando o homem não está sentindo sintomas. Por esses fatores que a gente falou, né? Que dá um falso positivo ou um falso negativo. E vai gerar uma ansiedade desnecessária. Então, isso que o Lázaro falou de estar indo na unidade, na clínica da família, de fazer uma consulta, porque é uma conduta que vai ser acordada médico e paciente. Então, assim, o paciente fala os sintomas, o médico fala os riscos e os benefícios de fazer e vai traçar um plano de cuidado. Vamos fazer ou não vamos fazer? Porque para mim ter o diagnóstico, eu tenho que fazer a biópsia que a gente fala, né? Então, eu vou retirar um pedacinho da próstata, vou ir para o laboratório para eu ver, será que tá com câncer ou não tá? Então, tem várias fases que o homem vai passar e que às vezes é desnecessário. Aí, no Mas caso, como fica essa prevenção, então? Falando em termos de prevenção. Qual a tensão grande em relação aos sintomas, né? Esses sintomas que a gente falou. Então, ter esses sintomas... não tem o que questionar. Se teve sintomas, não precisa ser todos, né? Sim. Tô urinando sangue, tô tendo dificuldade para urinar, minha bexiga parece que não esvazia nunca. São um jato mais curto, mais fino, não é um jato tão potente como era antes a urina. Então, tem sintomas, procurar. E prevenção também. Na verdade, a gente não vai prevenir com PSA o câncer de próstata. A gente, na verdade, vai diagnosticar ele. Prevenir, a gente vai prevenir já com uma promoção de saúde. A gente vai prevenir com... Eu costumo citar duas coisas diretas, que é a alimentação e o sedentarismo, o não sedentarismo, na verdade, né? Essas duas coisas são diretamente ligadas não só com câncer de próstata, mas tabagismo também, qualquer doença, né? Cigarro. Então, cigarro é um fator aí o tabagismo, o etilismo. E o Novembro Azul, então? No Novembro Azul, o que a unidade de saúde vai realizar, então, para o homem? Pois é, então a gente está voltando justamente para a saúde do homem no integral. As unidades, na verdade, a gente está fazendo um movimento. Isso que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, é um movimento. Sim. A gente está fazendo um movimento de responsabilizar o homem pela saúde dele no geral. Lázaro, a Berenice falou, eu vi uma matéria de um município que ele fez foi um trabalho, né, que foi para publicação, e o título do trabalho era Novembro Além do Azul. E aí, assim, Novembro Além do Azul, o que queria dizer? E foi falar sobre isso, que o novembro é além da próstata, né? É além do que a gente entendia que era a única coisa que a gente tinha que cuidar. Sabe o que eu quero, Berenice? Eu quero que esses homens vão na unidade de saúde. Eu como gerente de programas de saúde do homem, eu quero que esses homens vão lá. E até por isso as unidades de saúde são abertas até 19 horas. Facilitar o acesso, Porque, né? tipo assim, eu trabalho até às 5 horas. Mas e aí? Tá aberto até 19. Bora lá. Horário do almoço, né? Tem disponibilidade. Então, tudo isso é pensando. E além das unidades de saúde, tem outra, por exemplo, UPA funciona no final de semana. A gente tem uma unidade de saúde que abre ainda no final de semana, não. Corta, então. Corta essa informação. Então, o tema da campanha esse ano é isso justamente. Homem, cuide de sua saúde de novembro a novembro, né? Justamente. Isso, inteiro, mas o novembro quase acabando, a gente também quase já finalizando o nosso podcast. Hoje nós encerramos aqui. Gostaria de agradecer muito ao Lázaro por ter vindo falar conosco. A Vanessa, muito obrigada mesmo. E esperamos vocês para o nosso próximo podcast, viu? Já está agendado, né? Sempre precisar, a gente gosta, a gente quer vir aqui falar de saúde. Precisamos falar Obrigado, mais gente, sobre eu tô me o sentindo em tema, casa né? Já mais descontraído. Aprofundar mais. Então não percam. O próximo, quando a gente voltar, pessoal, vai ser bem melhor, né? Sempre melhor. Até breve.